O milionário destruiu suas joias por engano, mas o sarcasmo dela roubou seu coração. Se você adora histórias de amor, se inscreve, dá um like e comenta de onde você está assistindo. O dia começou como qualquer outro para Núria Bermudes. Aos 22 anos, ela acordava todas as manhãs às 6 horas em seu pequeno apartamento em Copacabana, preparava um café forte o suficiente para acordar os mortos e seguia para seu ateliê de joias artesanais no bairro de Santa Teresa. Hoje, porém, seria diferente de todos os outros dias de sua vida. Mais um dia, mais uma oportunidade de provar que posso sobreviver sem a ajuda de ninguém, murmurou para si mesma enquanto abria as pesadas portas de madeira de seu ateliê. O cheiro familiar de metais e pedras preciosas a tranquilizou instantaneamente. Núria tinha um talento nato para transformar matérias-primas simples em peças únicas de joalheria. Suas criações eram conhecidas entre os artistas e intelectuais do bairro, mas ainda não tinha conseguido o reconhecimento ou o dinheiro que precisava para expandir seus negócios. Enquanto organizava suas ferramentas, ouviu o barulho ensurdecedor de motores do lado de fora. Pela janela, viu uma Ferrari vermelha estacionando em frente ao seu ateliê, seguida por um caminhão de mudança. Que diabos! Sussurrou, franzindo as sobrancelhas. Um homem alto, de terno impecável e óculos escuros saiu do carro. Mesmo à distância, Núria podia perceber que ele emanava aquela confiança irritante típica de quem nunca teve que se preocupar com dinheiro. Os trabalhadores do caminhão começaram a descarregar caixas e mais caixas. Francisco Rey observou o prédio antigo com certo desdém. Sua assistente tinha insistido que este era o local perfeito para seu novo projeto filantrópico. Um centro cultural que, segundo ela, melhoraria sua imagem pública. Ele não ligava muito para a imagem pública, mas seu pai havia deixado claro que era hora de Francisco mostrar mais responsabilidade social. Senhor Rey, disse Marco, seu assistente pessoal, aproximando-se com uma prancheta. A documentação está toda em ordem. O senhor agora é oficialmente proprietário de todo este quarteirão. Francisco acenou distraidamente, seus olhos fixos no pequeno ateliê no térreo. Uma placa despretensiosa dizia Criações Núria, joias artesanais. Através da vitrine, ele podia ver uma jovem de cabelos cacheados trabalhando intensamente em uma bancada. E os inquilinos atuais? Perguntou Francisco. Todos foram notificados. Tem 30 dias para desocupar, exceto... Marco consultou seus papéis. Exceto esta joalheria. A proprietária, uma tal de Núria Bermudes, está atrasada no aluguel há 3 meses. Tecnicamente, ela já poderia ter sido despejada. Francisco assentiu, sem realmente prestar atenção. Algo sobre a determinação daquela jovem o intrigava. Núria continuava trabalhando, fingindo não notar a comoção lá fora. Ela estava dando os toques finais em uma encomenda especial. Um conjunto de brincos e colar para o casamento da filha de Dona Carmen, sua vizinha. Era uma peça delicada, com pequenos diamantes que ela havia conseguido comprar com suas últimas economias. O som da campainha a fez levantar os olhos. Um homem elegante entrou em seu ateliê, tirando os óculos escuros e revelando olhos verdes penetrantes. Posso ajudá-lo? Perguntou Núria, sem esconder certa irritação. Ela não estava acostumada com clientes que pareciam ter saído da capa da Forbes. Francisco Rey. Ele se apresentou, estendendo a mão. Acabei de adquirir este prédio. Núria sentiu seu estômago despencar, mas manteve a expressão neutra. Núria Bermudes. E eu suponho que você está aqui para me dar o despejo. Francisco riu, surpreendido pela franqueza dela. Direto ao ponto. Gosto disso, mas não. Ainda não. Ainda não. Repetiu Núria sarcástica. Que generoso da sua parte. Estou curioso sobre seu trabalho, disse Francisco, aproximando-se da bancada onde ela trabalhava. Posso ver? Núria hesitou por um momento. Depois gesticulou para as peças espalhadas pela bancada. Fique à vontade, só não toque em nada. Francisco inclinou-se para examinar o conjunto de joias que ela estava finalizando. Os diamantes minúsculos brilhavam sob a luz do ateliê, cada um perfeitamente posicionado em um design que misturava a elegância clássica com modernidade ousada. É impressionante, disse ele, genuinamente admirado. Você fez tudo isso sozinha? Sempre trabalhei sozinha, respondeu Núria, voltando a se concentrar em sua peça. É mais fácil assim. Não preciso me preocupar com outras pessoas estragando tudo. Nesse momento, Francisco, em um movimento desajeitado para se aproximar melhor, esbarrou na bancada. Seu cotovelo atingiu um pequeno frasco de ácido utilizado para limpeza de metais.
O líquido se espalhou rapidamente pela superfície, atingindo diretamente o conjunto de joias que Núria estava finalizando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Núria observou, horrorizada, enquanto o ácido corroía os delicados fios de ouro e dissolvia os pequenos diamantes que havia levado meses para comprar. 3 meses de trabalho e suas últimas economias literalmente evaporando diante de seus olhos. Eu sinto muito, gaguejou Francisco, pálido como um fantasma. Eu posso pagar por isso. Quanto custou? Núria levantou os olhos lentamente e Francisco viu lágrimas de raiva se formando ali. Mas quando ela falou, sua voz estava deadly calm. Quanto custou? Repetiu ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem, vamos ver. Foram 3 meses de trabalho. Minhas últimas economias para comprar os materiais, o dinheiro que eu precisava para pagar o aluguel atrasado e a única chance que eu tinha de manter este ateliê funcionando. Mas, claro, para alguém como você, isso deve ser apenas troco de bolso. Francisco sentiu-se completamente perdido. Estava acostumado a resolver problemas com dinheiro, mas algo na forma como Núria o olhava o fazia sentir que desta vez seria diferente. Por favor, me deixe compensar isso, insistiu. Posso pagar 10 vezes o valor das joias, 100 vezes, se necessário. Núria riu, mas não havia humor algum no som. É claro que pode. Aposto que você poderia comprar este quarteirão inteiro só para se livrar do problema. Oh, espere. Ela fez uma pausa dramática. Você já fez isso. Francisco estava começando a perceber que havia se metido em algo muito mais complicado do que imaginara. E, estranhamente, isso o intrigava mais do que deveria. Olhe, eu sei que cometi um erro, disse ele. Mas se você me der uma chance, posso ajudá-la a reconstruir tudo isso. Reconstruir? Núria se levantou, as mãos nos quadris. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui, destruir 3 meses do meu trabalho com sua elegância desengonçada e depois reconstruir como se fosse um jogo? Eu não quis dizer... Não, Núria o interrompeu, apontando para a porta. Você já fez o suficiente por hoje. Por favor, se retire do meu ateliê. Francisco hesitou na porta, olhando para trás. Isso não acabou, disse ele. Vou encontrar uma forma de compensar você. Ótimo, respondeu Núria, já começando a limpar os destroços. Quando encontrar, me avise. Estarei aqui, pelo menos pelos próximos 30 dias. Depois que Francisco saiu, Núria finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de frustração pura. Ela havia trabalhado tão duro para chegar até ali, e agora um milionário pretensioso havia destruído tudo em questão de segundos. Do lado de fora, Francisco permaneceu parado ao lado de sua Ferrari por vários minutos, pensando. Ele havia destruído algo belo e importante, e pela primeira vez em muito tempo, dinheiro não parecia ser a solução óbvia. Marco, disse ele finalmente para seu assistente, preciso que você descubra tudo sobre esta tal de Núria Bermudes. E quero dizer tudo, senhor, e cancele meus compromissos para o resto da semana. Tenho um problema para resolver. Marco franziu as sobrancelhas. Francisco Rey nunca cancelava compromissos. E certamente nunca se preocupava com os problemas de outras pessoas. Mas enquanto Francisco dirigia de volta para sua cobertura em Ipanema, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Núria, observando suas joias sendo destruídas. Havia algo em seus olhos, uma mistura de desespero e determinação, que o perturbava profundamente. Pela primeira vez em anos, Francisco Rey tinha um problema que não podia resolver simplesmente assinando um cheque. Na manhã seguinte, Francisco acordou mais cedo do que o habitual. Havia passado a noite inteira pensando na expressão no rosto de Núria quando suas joias foram destruídas. Ele precisava entender melhor com quem estava lidando. Marco havia preparado um dossiê completo sobre Núria Bermudes, que agora estava espalhado sobre a mesa de mogno da sala de jantar de Francisco. Interessante, murmurou Francisco, folheando os documentos. Núria Bermudes, 22 anos, formada em design de joias pela UFRJ com louvor. Perdeu os pais em um acidente de carro há 3 anos. Não tem irmãos. Trabalha como freelancer desde então, especializando-se em peças artesanais únicas. Marco, que estava servindo café, acrescentou. Ela está com 3 meses de aluguel atrasado, senhor, e aparentemente recusou ofertas de trabalho em grandes joalherias para manter sua independência. Francisco parou de ler e olhou pela janela panorâmica de sua cobertura. Lá embaixo, o Oceano Atlântico se estendia infinitamente. Ela recusou ofertas de trabalho? Por quê? Segundo as informações, senhor, ela valoriza muito sua liberdade criativa. Prefere passar dificuldades a trabalhar sob supervisão de outros. Orgulhosa, disse Francisco, mais para si mesmo, e teimosa.
Com licença, senhor, disse Marco hesitantemente. Posso perguntar por que está tão interessado nesta jovem? Certamente podemos resolver a questão do despejo de forma mais direta. Francisco fechou o dossiê e se levantou. Porque, Marco, pela primeira vez em anos, encontrei alguém que não quer meu dinheiro. E isso é refrescante. Enquanto isso, em Santa Teresa, Núria estava tendo uma manhã muito diferente. Depois de passar a noite limpando os destroços em seu ateliê, ela havia chegado à conclusão de que precisava de um milagre para salvar seu negócio. Dona Carmen, sua vizinha de 65 anos, havia aparecido cedo com um bolo de fubá e notícias preocupantes. Minha filha, disse a senhora, acomodando-se na única cadeira disponível no ateliê. Soube que houve um acidente aqui ontem. Núria suspirou, servindo café em 2 xícaras desemparelhadas. Não foi exatamente um acidente, Dona Carmen. Foi mais como um desastre provocado por um milionário desengonçado. E o conjunto para o casamento da minha Lucia? Eu vou refazer, Dona Carmen. De alguma forma, vou conseguir os materiais e refazer. Dona Carmen estudou o rosto de Núria com cuidado. Ela havia visto a jovem crescer no bairro, observado como ela havia se tornado uma mulher forte depois da tragédia que levou seus pais. Núria, querida, você sabe que eu não posso pagar muito mais do que já combinamos. Não se preocupe com isso. Núria interrompeu, forçando um sorriso. Tudo vai dar certo. Mas ambas sabiam que Núria estava mentindo. Depois que Dona Carmen saiu, Núria se sentou em sua bancada de trabalho e fez uma lista mental de suas opções. Elas não eram muitas. Opção 1. Aceitar a ajuda do milionário pretensioso. Definitivamente não. Opção 2. Pedir dinheiro emprestado. De quem? Ela não tinha família ou amigos com dinheiro. Opção 3. Vender algumas de suas peças pessoais. As únicas joias de valor que possuía eram as que sua mãe havia deixado, e ela preferia morrer a vendê-las. Opção 4. Procurar um emprego real em uma joalheria estabelecida. A ideia a fazia sentir fisicamente enjoada. Opção 5. Desistir de tudo e procurar uma carreira completamente diferente. Ainda pior que a opção 4. Ótimo, disse ela para o ateliê vazio. Estou oficialmente sem opções. Foi nesse momento que ouviu o som de uma buzina lá fora. Pela janela, viu o mesmo homem do dia anterior saindo de sua Ferrari, mas desta vez ele não estava sozinho. Um caminhão de entrega estava estacionado atrás de seu carro. Francisco entrou no ateliê carregando várias caixas, seguido por 2 homens que traziam ainda mais caixas. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Núria, bloqueando a passagem. Compensando meu erro, respondeu Francisco, colocando as caixas sobre uma mesa. Pesquisei sobre os materiais que você usa. Ouro 18K, diamantes naturais, pérolas cultivadas. Comprei o suficiente para refazer suas peças 10 vezes. Núria olhou para as caixas com uma mistura de incredulidade e irritação. Rai, você acha que pode simplesmente aparecer aqui e resolver tudo com presentes caros? Não é um presente, disse Francisco. É uma restituição. Uma restituição, repetiu Núria lentamente. E o que você espera em troca? Francisco hesitou. Honestamente, ele não tinha certeza do que esperava. Nada. Só quero que você possa continuar fazendo seu trabalho. Núria cruzou os braços. Ninguém faz nada por nada, especialmente milionários. Qual é o seu ângulo? Meu ângulo? Sua motivação oculta. O que você realmente quer? Quer que eu saia do prédio sem fazer escândalo? Quer algum tipo de favor político? Ou... Ela o olhou de cima a baixo. Talvez você tenha outros tipos de interesse? Francisco ficou vermelho. Eu não é nada disso. Eu simplesmente cometi um erro e quero corrigi-lo. Ah, claro, disse Núria sarcástica. O grande Francisco Rey, filantropo repentino. Deixe-me adivinhar. Você anda precisando de alguns pontos positivos na mídia? Milionário ajuda artista pobre faz uma boa manchete. A acusação atingiu Francisco em cheio, porque havia um fundo de verdade nela. Seu interesse inicial realmente tinha sido motivado pelo projeto do Centro Cultural e pela necessidade de melhorar sua imagem pública. Você tem razão, disse ele finalmente. No começo era sobre isso, mas agora... Agora o quê? Francisco passou a mão pelos cabelos, tentando encontrar as palavras certas. Agora acho que é sobre você não me odiar pelo resto da vida. A resposta surpreendeu Núria. Ela havia esperado negação ou mais mentiras corporativas. A honestidade crua o pegou desprevenida. Por que você se importa se eu te odeio ou não? Perguntou ela, sua voz perdendo um pouco da agressividade. Não sei, admitiu Francisco. Talvez porque você seja a primeira pessoa em anos que me trata como um ser humano normal, em vez de como uma conta bancária ambulante.
Núria estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo genuíno em sua expressão que ela não havia notado no dia anterior. Está bem, disse ela finalmente. Vou aceitar os materiais, mas só como um empréstimo. Um empréstimo? Vou usar seus materiais para refazer as peças que você destruiu. Quando terminar, vou vender as joias e devolver seu dinheiro. Com juros. Francisco riu. Você realmente não facilita as coisas, não é? Nunca, respondeu Núria, mas havia um pequeno sorriso brincando em seus lábios. E só para ficar claro, isso não significa que somos amigos. Significa apenas que você não é um completo idiota. É um começo, disse Francisco. Enquanto os homens descarregavam as caixas, Francisco observou Núria examinar os materiais. Seus olhos se iluminaram quando ela viu a qualidade dos diamantes e do ouro, mas ela rapidamente disfarçou sua empolgação. Uma pergunta, disse Francisco. Por que você nunca aceitou trabalhar para uma joalheria grande? Com seu talento, você poderia estar ganhando muito bem. Núria parou de examinar uma pedra preciosa e o olhou. Porque quando você trabalha para outras pessoas, você perde a alma do seu trabalho. Cada peça que eu crio é única, especial, tem uma história. Em uma joalheria grande, eu seria apenas mais uma funcionária produzindo peças em massa. E vale a pena passar dificuldades por isso? Vale, respondeu ela sem hesitação. Minha mãe sempre dizia que a única coisa que ninguém pode tirar de você é seu talento e sua integridade. Prefiro ser pobre e honesta do que rica e infeliz. Francisco sentiu algo se mover em seu peito. Quando foi a última vez que alguém havia falado sobre integridade com tanta convicção? Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia, disse ele. O rosto de Núria se fechou ligeiramente. Ela e meu pai morreram há 3 anos. Acidente de carro. Sinto muito. É a vida, disse Núria, voltando a se concentrar nos materiais. A gente aprende a seguir em frente. Francisco percebeu que havia tocado em um assunto delicado e mudou de tópico. Bem, vou deixar você trabalhar. Se precisar de alguma coisa, não vou precisar, interrompeu Núria. Mas, obrigada. Pelos materiais, quero dizer. Quando Francisco saiu, Núria se permitiu um momento de alívio. Ela havia conseguido os materiais sem sacrificar seu orgulho. Agora, só precisava trabalhar duro para refazer as peças e devolver o dinheiro do milionário irritantemente persistente. Mas enquanto organizava os novos materiais, ela não conseguia parar de pensar na expressão em seu rosto quando ela havia mencionado a morte de seus pais. Havia sido genuína compaixão, não a simpatia educada que ela costumava receber. Não, disse ela para si mesma firmemente. Não vou me deixar confundir por um momento de decência. Ele ainda é um milionário mimado que comprou meu quarteirão para construir seu projeto de ego. Mas mesmo assim, ela pegou-se sorrindo enquanto começava a trabalhar com os novos materiais. Do lado de fora, Francisco permaneceu no carro por alguns minutos antes de partir. Havia algo sobre Núria Bermudes que o intrigava profundamente. Ela era teimosa, sarcástica e completamente imune ao seu charme usual. E por alguma razão incompreensível, isso o atraía mais do que deveria. Marco, disse ele para seu assistente pelo telefone, cancele meus compromissos para o resto da semana. Senhor, mas o senhor tem reunião com os investidores japoneses. Remarque, tenho algo mais importante para fazer. E o que seria, senhor? Francisco olhou para o ateliê de Núria uma última vez antes de acelerar. Aprender a não ser um completo idiota. Nos dias seguintes, Francisco desenvolveu o hábito perturbador de aparecer no ateliê de Núria nos momentos mais inoportunos. Não que ela tivesse admitido isso em voz alta, mas estava começando a esperar por suas visitas. Na quarta-feira, ele apareceu com café gourmet da melhor cafeteria de Ipanema. Pensei que você pudesse estar precisando de cafeína, disse ele, oferecendo um copo térmico. Núria olhou para o café suspeita. Quanto custou isso? Por que tudo tem que ser sobre dinheiro com você? Porque tudo é sobre dinheiro com pessoas como você, respondeu ela, mas aceitou o café mesmo assim. O primeiro gole foi uma revelação. Era incomparavelmente melhor que o café instantâneo que ela costumava beber. Bom? Perguntou Francisco, notando sua expressão. Tolerável, mentiu Núria, escondendo o prazer de beber algo tão requintado. Na quinta-feira, ele trouxe pastéis da feira de São Cristóvão. Como você sabia que eu amo pastéis de queijo? Perguntou Núria, esquecendo-se momentaneamente de manter a guarda. Perguntei para Dona Carmen, admitiu Francisco. Ela me disse que você sempre compra pastéis nas quintas-feiras, mas que ultimamente não tem dinheiro para isso. Núria franziu as sobrancelhas. Você anda interrogando minha vizinhança sobre mim?
Não é interrogatório, é pesquisa de mercado. Mercado para quê? Francisco riu. Para descobrir como fazer você parar de me olhar como se eu fosse algum tipo de praga social. Você é uma praga social, disse Núria, mas estava lutando contra um sorriso. Você comprou o meu quarteirão. Tecnicamente comprei vários quarteirões, mas este específico foi um acidente. Um acidente. Francisco se acomodou na única cadeira disponível no ateliê, ignorando o fato de que ela estava coberta de pó de metal. Minha assistente tinha instruções para comprar propriedades em áreas em desenvolvimento para o centro cultural. Ela incluiu este endereço na lista porque fica perto do bondinho. Eu assinei os papéis sem olhar direito. Núria parou de trabalhar e o encarou. Você gastou milhões de reais sem nem olhar onde estava comprando? Esse é o problema quando você tem muito dinheiro, disse Francisco. Você para de prestar atenção nos detalhes. Que problema terrível de se ter, disse Núria secamente. Você acha que é fácil, não acha? Perguntou Francisco. Ter dinheiro. Mais fácil que não ter, respondeu ela. Em alguns aspectos, sim. Mas você já parou para pensar como é não saber se as pessoas gostam de você pelo que você é ou pelo que você tem? Núria colocou suas ferramentas na bancada e o estudou. É por isso que você continua aparecendo aqui? Porque eu claramente não gosto do que você tem? Talvez, admitiu Francisco. Ou talvez seja porque você é a pessoa mais interessante que conheci em anos. Interessante, repetiu Núria. Que palavra bacana para difícil. Você é difícil, concordou Francisco. Mas também é inteligente, talentosa e completamente autêntica. Quando foi a última vez que você fingiu ser alguém que não é? A pergunta pegou Núria desprevenida. Nunca, respondeu honestamente. Não vejo sentido em fingir. Exatamente. Você sabe quantas pessoas no meu círculo social podem dizer isso? Quantas? 0, incluindo eu mesmo, na maioria das vezes. Houve um momento de silêncio confortável enquanto Núria processava essa admissão. Ela estava começando a ver além da fachada de milionário seguro de si. Por que você começou a administrar os negócios da família? Perguntou ela. Francisco suspirou. Porque era o que se esperava de mim. Meu pai construiu um império. Meu avô expandiu ele, e eu herdei a responsabilidade de mantê-lo funcionando. Nunca realmente escolhi isso. E o que você escolheria? Se pudesse fazer qualquer coisa? Francisco ficou em silêncio por tanto tempo que Núria achou que ele não ia responder. Arquitetura, disse ele finalmente. Sempre quis projetar prédios, não prédios comerciais ou complexos de escritórios, casas, lugares onde as pessoas se sentem em casa. Então por que não faz isso? Porque tenho responsabilidades, funcionários que dependem de mim, investidores, família. E quando é que você vive para você mesmo? Francisco olhou para ela com uma expressão de genuína confusão. Você realmente vive assim? Pagando contas apenas quando tem dinheiro? Como você acha que pessoas normais vivem? Perguntou Núria. Com uma conta bancária infinita? Eu nunca pensei sobre isso, admitiu Francisco. Sempre que precisava de alguma coisa, simplesmente aparecia. Núria parou de reorganizar os papéis e o olhou. Francisco, você tem ideia de quanto custa 1 quilo de arroz? Não faço a menor ideia. E o aluguel médio de um apartamento de 1 quarto em Copacabana? Francisco balançou a cabeça. Quanto custa uma consulta médica particular? Núria, para onde você quer chegar? Para lugar nenhum, disse ela, voltando ao trabalho. Só estou tentando entender como alguém pode viver 28 anos sem conhecer o preço básico da vida. Nos dias seguintes, Francisco começou a entender. Quando saiu para comprar café e descobriu que um café simples custava o que ele costumava gastar em gorjetas, quando teve que escolher entre almoçar e comprar material para o ateliê, quando percebeu que sua pequena economia pessoal não era tão grande quanto pensava. Isto é mais difícil do que eu imaginava, admitiu ele na sexta-feira, contando as moedas que sobraram depois de uma semana de gastos cuidadosos. E você ainda tem uma vantagem, disse Núria. Tem algum dinheiro guardado. A maioria das pessoas começa com dívidas. Francisco estava começando a desenvolver um novo respeito por Núria. Observá-la trabalhar, a precisão de seus movimentos, a forma como ela conseguia criar beleza com recursos limitados, sua capacidade de transformar matérias-primas simples em obras de arte, era fascinante. Como você aprendeu a fazer isso? Perguntou ele, observando-a soldar delicadamente 2 fios de ouro. Minha mãe, respondeu Núria. Ela era joalheira também. Não profissionalmente, mas por hobby. Quando eu era criança, ela me deixava ajudar. Disse que eu tinha mãos hábeis. Ela ficaria orgulhosa de ver o que você se tornou. Núria sorriu tristemente. Espero que sim. Às vezes converso com ela quando estou trabalhando. Pergunto o que ela faria em certas situações.
E ela responde: não literalmente, disse Núria, mas às vezes sinto como se ela estivesse me guiando, como se suas mãos estivessem nas minhas. Francisco ficou em silêncio por um momento, tocado pela intimidade da revelação. Você sente falta dela? Todo dia, respondeu Núria honestamente. Ela e meu pai eram meu mundo inteiro. Quando eles morreram, eu não sabia nem como pagar as contas básicas. Tive que aprender tudo sozinha. Como você conseguiu? Um dia de cada vez. E com a ajuda de pessoas como Dona Carmen, que meio que me adotou depois que meus pais morreram. Francisco começou a entender que a força de Núria não era algo que ela havia nascido com, era algo que ela havia desenvolvido por necessidade. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele. Pode perguntar. Não garanto que vou responder. Por que você não aceita ajuda? Não minha, especificamente, mas de qualquer pessoa. Núria parou de trabalhar e o olhou. Porque quando você aceita ajuda, você fica em dívida. E pessoas sempre esperam algo em troca, mesmo quando dizem que não esperam. Nem sempre. Sempre, insistiu Núria. Pode não ser dinheiro ou favores. Pode ser gratidão eterna, ou a expectativa de que você seja eternamente humilde, ou que você viva a sua vida da forma que elas acham que deveria viver. E você prefere lutar sozinha a dever alguma coisa a alguém? Prefiro saber que tudo que conquistei foi com meu próprio esforço. Francisco estava começando a entender a complexidade da personalidade de Núria. Sua independência não era apenas teimosia, era uma forma de autopreservação. Posso te contar um segredo? Disse ele. Depende do segredo. Estas 2 semanas trabalhando aqui foram as primeiras em que me senti útil em toda a minha vida. Núria levantou uma sobrancelha. Útil? Você destruiu meu sistema de arquivos e queimou 3 cafeteiras. Mas também organizei seu estoque e criei uma planilha para controlar gastos e... Ele hesitou. Aí o quê? E aprendi que existe uma diferença entre ter valor e ser valioso. Núria colocou suas ferramentas na bancada. Explique. Eu sempre tive valor monetário. Meu sobrenome valia bilhões. Mas nunca soube se eu, como pessoa, valia alguma coisa. Aqui, onde meu sobrenome não importa, onde tenho que provar meu valor todo dia. É assustador, mas também é libertador. E agora você sabe? Se vale alguma coisa? Francisco sorriu. Ainda estou descobrindo. Mas pela primeira vez, sinto que tenho a chance de descobrir. Núria sentiu algo se mexer em seu peito. Uma ternura que ela não esperava sentir. Nos últimos dias, havia observado Francisco lutando com tarefas simples, mas nunca reclamando. Havia visto sua frustração quando não conseguia fazer algo direito, mas também sua determinação em tentar novamente. Francisco, disse ela suavemente. Sim, você está se saindo melhor do que eu esperava. É um elogio? É um reconhecimento. E vindo de mim, isso é praticamente um elogio. Francisco riu. Vou aceitar. Naquele momento, Dona Carmen entrou no ateliê carregando uma bandeja com sanduíches. Boa tarde, crianças, disse ela alegremente. Trouxe almoço para vocês. Dona Carmen, você não precisava... Começou Núria. Claro que precisava. Vocês 2 estão trabalhando demais. E Francisco, querido... Ela se virou para ele. Você está muito magro. Está comendo direito? Francisco ficou surpreso com a preocupação genuína na voz dela. Estou aprendendo a cozinhar. Aprendendo? Dona Carmen o olhou horrorizada. Um rapaz da sua idade não sabe cozinhar? Na verdade, não sei fazer muitas coisas práticas, admitiu Francisco. Que absurdo. Núria, você tem que ensinar este menino a se virar na vida. Eu não sou professora de habilidades domésticas, protestou Núria. São habilidades de sobrevivência, corrigiu Dona Carmen. E todo mundo precisa delas. Depois que Dona Carmen saiu, Núria olhou para Francisco pensativamente. Ela tem razão, disse ela finalmente. Você precisa aprender coisas básicas. Como o quê? Como fazer compras no mercado sem ser enganado. Como cozinhar algo que não seja miojo. Como negociar o preço do aluguel. Você me ensinaria? Núria hesitou. Ensinar Francisco essas coisas significaria passar mais tempo com ele fora do ateliê. Significaria se envolver mais em sua vida. Por que eu faria isso? Porque você é uma pessoa decente que não gosta de ver ninguém sofrer desnecessariamente? Essa é uma razão terrível. Então, por que você está curiosa para ver se eu consigo realmente mudar? Núria considerou isso. Essa é uma razão melhor. Então você vai me ensinar? Vou te ensinar o básico, disse ela. Mas se você reclamar uma vez sequer sobre qualquer coisa, sobre a comida ser simples ou o mercado ser barulhento, ou qualquer privilégio de rico mimado, eu paro imediatamente. Entendido.
E isto ainda não é um encontro, acrescentou Núria rapidamente. É educação prática. Claro, concordou Francisco, mas havia um sorriso em seus olhos que sugeria que ele via isso como um progresso. Na sábado, Núria levou Francisco ao mercado da Zona Norte. Ela observou seu rosto enquanto ele assimilava a realidade do lugar, as filas, o barulho, os preços que exigiam cálculos cuidadosos. Primeira lição, disse ela, entregando-lhe uma lista. Você tem R$ 50 para comprar comida para uma semana. R$ 50? Francisco olhou para a lista. Isso é possível? É o que milhões de brasileiros fazem toda semana. Francisco estudou a lista. Arroz, feijão, ovos, algumas verduras, pão. Não havia nada supérfluo. Como eu sei se estou sendo enganado? Você compara preços, calcula o custo por quilo e sempre verifica a data de validade. Enquanto andavam pelos corredores, Núria observou Francisco lutando com conceitos que para ela eram segunda natureza. Vê-lo calcular se podia se dar ao luxo de comprar carne ou se deveria ficar só com ovos como proteína foi surrealmente tocante. Isto é humilhante, murmurou ele depois de pechinchar por 5 minutos por R$ 2 de desconto em verduras quase vencidas. Isto é vida real, corrigiu Núria, e não há nada de humilhante em lutar pelo seu dinheiro. No final das compras, Francisco havia conseguido ficar dentro do orçamento, mas estava visivelmente abalado. Como você faz isso toda semana? Perguntou ele enquanto voltavam. Você se acostuma e aprende truques, como comprar verduras no fim do dia quando estão mais baratas, ou fazer amizade com o açougueiro para conseguir os melhores preços. E se não conseguir se acostumar? Núria o olhou. Então você aprende a viver com menos, ou trabalha mais para ganhar mais. Essas são suas opções. Naquela noite, Núria ensinou Francisco a cozinhar arroz e feijão básicos. A chave, disse ela, observando-o medir o arroz, é a proporção certa de água. Muito pouca e queima. Muita e fica empapado. Francisco estava se concentrando intensamente, como se estivesse resolvendo uma equação complexa. Relaxe, disse Núria rindo. É só arroz, não cirurgia cardíaca. Para mim, pode ser mais difícil que cirurgia cardíaca, respondeu Francisco. Pelo menos em cirurgia cardíaca eu teria uma equipe para me ajudar. Quando o arroz ficou pronto, ligeiramente grudento, mas comestível, Francisco sorriu como se tivesse conquistado o mundo. Eu fiz isso, disse ele olhando para a panela com orgulho genuíno. Você fez, confirmou Núria, tocada por sua alegria com algo tão simples. Quer saber de uma coisa engraçada? Disse Francisco. O quê? Este arroz grudento que eu fiz tem gosto melhor que qualquer comida gourmet que já comi. Por que você acha? Porque eu fiz, com minhas próprias mãos. Núria sentiu algo se mexer em seu coração. Pela primeira vez ela estava vendo o verdadeiro Francisco. Não o herdeiro milionário, não o homem tentando impressionar, mas alguém genuinamente feliz por uma pequena conquista. Francisco, disse ela suavemente. Sim, talvez você tenha potencial, afinal. O sorriso que ele lhe deu foi mais brilhante que qualquer joia que ela já havia criado. Helena entrou no ateliê como uma rainha entrando em seus domínios. Seus olhos se moviam entre Francisco e Núria, calculando e avaliando. Francisco, querido, disse ela com uma doçura venenosa. Sua mãe está te procurando. Alguma coisa sobre a degustação do bolo para nosso noivado. Helena, começou Francisco, mas ela o interrompeu com um gesto elegante. Não se preocupe, amor. Eu explico para ela que você estava ocupado com seus projetos filantrópicos. Ela olhou para Núria com desdém mal disfarçado. Núria havia tido o suficiente. Senhorita Carvalho, por que não para de fazer joguinhos e diz logo o que veio fazer aqui? Helena sorriu, mas não havia calor algum no gesto. Que direta. É refrescante de certa forma. Muito bem, vou ser clara. Francisco e eu vamos casar em 3 meses. Nossos pais já anunciaram publicamente, os convites já foram enviados e nossa união vai consolidar uma parceria de negócios que vale bilhões. Helena, Francisco tentou intervir novamente, mas ela continuou. Sei que você desenvolveu certa fascinação pelo meu noivo, disse Helena para Núria. É compreensível. Francisco é charmoso, rico e tem o hábito de fazer pessoas se sentirem especiais, mas você precisa entender que isso é apenas um passatempo para ele. É o que você pensa? Perguntou Núria.
olhando para Francisco. Francisco estava claramente lutando entre sua educação, que o mandava ser cortês com Helena, e seu desejo de proteger Núria da crueldade dela. Helena, disse ele finalmente, você está sendo desnecessariamente cruel. Cruel? Helena riu. Estou sendo realista. Esta moça está claramente alimentando fantasias românticas sobre você e você está permitindo isso acontecer. É injusto com ela. Fantasias românticas? Núria se levantou, seus olhos faiscando. Senhora Carvalho, eu não alimento fantasias sobre ninguém e certamente não preciso da sua proteção contra a suposta crueldade de Francisco. Não? Então você não se importaria se eu contasse que Francisco tem uma reputação por se interessar temporariamente por mulheres diferentes? Artistas, ativistas, pessoas do povo? É como um hobby para ele. As palavras de Helena atingiram Núria como um golpe físico. Ela olhou para Francisco procurando negação em seus olhos. É verdade? Perguntou ela silenciosamente. Francisco abriu a boca, mas hesitou por tempo demais. Ah, disse Núria, entendendo. É verdade. Núria, não é o que você está pensando, não é? Então me explique, quantas artistas pobres você ajudou antes de mim? Francisco ficou vermelho. Houve outras situações, sim, mas desta vez é diferente. Núria riu amargamente. Deixe-me adivinhar. Você nunca se sentiu assim antes. Eu sou especial. Você nunca conheceu alguém como eu. O silêncio de Francisco foi mais revelador que qualquer palavra. Helena observava a troca com satisfação evidente. Bem, agora que esclarecemos tudo, Francisco, podemos ir. Sua mãe realmente está esperando. Vão, disse Núria, voltando-se para sua bancada de trabalho. Tenho muito trabalho a fazer. Núria, Francisco deu um passo em sua direção, mas ela o parou com um olhar. Não diga mais nada, você já disse o suficiente. Ou melhor, não disse o suficiente. Francisco hesitou na porta. Isso não acabou, Núria. Para mim acabou, respondeu ela sem se virar. Por favor, levem seus materiais caros quando saírem. Vou conseguir refazer as peças com meus próprios recursos. Núria, saiam, agora. Depois que eles partiram, Núria finalmente permitiu que suas emoções viessem à tona. Ela não chorou. Havia aprendido há muito tempo que lágrimas não resolviam problemas. Em vez disso, canalizou sua raiva e decepção para o trabalho. Ela havia sido uma idiota. Uma completa idiota por acreditar que Francisco pudesse ser diferente. Por pensar que suas conversas significavam algo especial. Por desenvolver sentimentos por alguém que obviamente havia como apenas mais um projeto temporário. Enquanto isso, no carro, Francisco e Helena viajavam em silêncio tenso. Isso foi necessário? Perguntou Francisco finalmente. Absolutamente, respondeu Helena. Você estava se envolvendo demais com ela. Podia ver nos seus olhos. E se eu quisesse me envolver? Helena o olhou como se ele tivesse dito algo absurdo. Francisco, seja sério. Você tem responsabilidades. Para com sua família, para com nossos negócios, para comigo. E quanto às minhas responsabilidades para comigo mesmo? Que responsabilidades? Você tem tudo o que um homem pode querer. Dinheiro, posição social, um futuro garantido. E amor, paixão, a chance de escolher minha própria vida? Helena suspirou. Francisco, amor e paixão são luxos que pessoas na nossa posição não podem se permitir. Nosso casamento será baseado em respeito mútuo e objetivos comuns. É mais sólido que qualquer romance adolescente. Romance adolescente, repetiu Francisco. É assim que você vê o que sinto por Núria? É exatamente o que é. Uma fantasia. Você está romantizando a pobreza dela, a luta dela. Mas você realmente acha que seria feliz vivendo em um apartamento pequeno, preocupando-se com contas no final do mês? Francisco não respondeu, mas as palavras de Helena ecoaram em sua mente. Seria capaz de abrir mão de seu estilo de vida por amor? Nos dias seguintes, Francisco não apareceu no ateliê. Núria se disse que estava aliviada, mas na verdade sua ausência deixava um vazio que ela não esperava sentir. Dona Carmen notou a mudança no humor de Núria. Minha filha, disse ela na quinta-feira, trazendo mais bolo e preocupação maternal. Você parece diferente. Aconteceu alguma coisa com aquele rapaz bonito? Que rapaz bonito? Perguntou Núria, fingindo não saber de quem Dona Carmen estava falando. O do carro vermelho. Ele parou de vir aqui? Felizmente. Mentiu Núria. Era só um cliente que estava me incomodando. Dona Carmen estudou o rosto de Núria com cuidado. Você sabe, querida, às vezes a gente se machuca porque coloca expectativas muito altas nas pessoas. Eu não coloquei expectativas em ninguém. Não? Dona Carmen sorriu sabiamente.
Então por que você está trabalhando com tanta raiva? Essas pobres joias vão ficar traumatizadas. Núria olhou para suas mãos e percebeu que realmente estava trabalhando com mais força que o necessário. Talvez, disse Dona Carmen gentilmente, você devesse conversar com ele, dar uma chance para ele explicar. Explicar o quê? Que eu fui apenas mais um passatempo para ele? Ou talvez explicar que ele também está confuso. Homens ricos podem ter dinheiro, mas isso não significa que eles sabem lidar com sentimentos. Núria considerou as palavras da vizinha, mas balançou a cabeça. Não, Dona Carmen, algumas pontes é melhor deixar queimadas. Mas na sexta-feira à noite, quando Núria estava fechando o ateliê, encontrou Francisco esperando por ela na calçada. Ele não estava com seu terno habitual, mas com jeans e uma camiseta simples. Parecia cansado e vulnerável. Núria, disse ele quando ela saiu. Podemos conversar? Não temos mais nada para conversar, respondeu ela trancando a porta. Por favor, 5 minutos. Você teve sua chance de conversar. Na verdade, teve várias chances. Francisco bloqueou suavemente seu caminho. Eu sei que estraguei tudo. Sei que fui um covarde por não contar sobre Helena desde o início. Não foi só isso, Francisco. Foi descobrir que eu sou apenas mais uma em uma longa lista de projetos de caridade seus. Você não é um projeto de caridade, não? Então me diga quantas outras mulheres diferentes passaram pela sua vida, quantas artistas, ativistas ou pessoas do povo você ajudou antes de se cansar e voltar para seu mundo. Francisco baixou os olhos. Houve outras sim, mas com elas nunca foi o quê? Sério, especial, diferente? Núria riu sem humor. Aposto que você disse a mesma coisa para todas elas. Não disse, porque nunca senti o que sinto por você. E o que você sente por mim, Francisco? Porque do meu ponto de vista, parece muito com pena misturada com culpa. Eu te amo, disse ele simplesmente. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Núria sentiu seu coração pular, mas forçou-se a manter a calma. Você ama a ideia de mim, corrigiu ela. Você ama a ideia de estar com alguém autêntico, alguém que não quer seu dinheiro. Mas você não me ama de verdade, porque não me conhece de verdade. Eu não te conheço. Você sabe que eu perdi meus pais? Sabe como foi para uma garota de 19 anos de repente se ver completamente sozinha no mundo? Você sabe que eu trabalho 14 horas por dia, não apenas porque amo o que faço, mas porque se eu parar, vou pensar demais sobre como estou sozinha? Francisco ficou em silêncio, claramente abalado pelas palavras dela. Você sabe, continuou Núria, que às vezes eu acordo no meio da noite com medo de que tudo o que construí desapareça, que tenho pesadelos sobre voltar a ser aquela garota perdida e assustada que eu era há 3 anos. Núria, você conhece essas partes de mim, Francisco? Ou você só conhece a versão romântica, a artista independente e corajosa que faz joias bonitas? Francisco passou a mão pelos cabelos, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Você tem razão. Eu não conheço essas partes de você, mas quero conhecer. Por quê? Por quanto tempo? Até você se cansar de brincar de ser normal? Não é brincadeira para mim, não é? Então cancele o noivado. Conte para seus pais que não vai casar com Helena. Francisco ficou em silêncio por um longo momento. É o que eu pensei, disse Núria tristemente. Você diz que me ama, mas não o suficiente para lutar por mim. Núria, você não entende as pressões que eu tenho. Pressões, ela repetiu. Todo mundo tem pressões, Francisco. A diferença é que as suas vêm com uma conta bancária de 8 dígitos para torná-las mais suportáveis. Isso não é justo. A vida não é justa, disse Núria, mas pelo menos eu não finjo que é. Ela começou a se afastar, mas Francisco a segurou suavemente pelo braço. E se eu cancelasse o noivado? E se eu enfrentasse minha família? Isso mudaria alguma coisa? Núria o olhou por um longo momento. Honestamente, não sei. Porque mesmo que você fizesse isso, ainda seríamos de mundos completamente diferentes. Você ainda seria o herdeiro de um império e eu ainda seria uma artista lutando para pagar o aluguel. E isso importa? Importa quando significa que sempre vou me perguntar se você está comigo porque me ama ou porque eu represento algo que você acha que está faltando na sua vida. Francisco soltou seu braço, parecendo derrotado. Então não há esperança para nós? Núria sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas não as deixou cair. Francisco, eu poderia me apaixonar por você facilmente. Provavelmente já estou me apaixonando, mas não posso estar com alguém que não tem coragem de escolher o que quer. E se eu escolher você? Então prove, disse ela. Não com palavras, mas com ações.
Mas saiba que se você fizer essa escolha apenas para me impressionar, não vai dar certo. Você tem que fazer por você mesmo. Com isso, Núria se afastou, deixando Francisco sozinho na calçada, com mais perguntas do que respostas. Francisco passou o fim de semana inteiro pensando nas palavras de Núria. Ele cancelou todos os seus compromissos sociais e ficou em casa, tentando entender o que realmente queria da vida. Na segunda-feira de manhã, marcou uma reunião com Helena e seus pais. Francisco, querido, disse sua mãe, Helena Rei, beijando seu rosto quando ele chegou à mansão da família em Barra da Tijuca. Que bom que você finalmente decidiu se envolver nos preparativos do casamento. Helena tem algumas ideias maravilhosas para a lua de mel. Francisco olhou ao redor da sala onde havia crescido. Móveis caros, obras de arte valiosas, tudo impecável e frio. Quando foi a última vez que havia se sentido em casa ali? Mãe, disse ele, precisamos conversar. Todos nós. Algo em seu tom fez Helena franzir as sobrancelhas. O que aconteceu, filho? O pai de Francisco, Eduardo Rei, entrou na sala naquele momento, seguido por Helena e seus pais. Todos se acomodaram na sala de estar formal, esperando que Francisco falasse. Eu não vou me casar com Helena, disse ele sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Desculpe, disse o pai de Helena, Sr. Carvalho, mas acho que não ouvi direito. Ouviu sim, disse Francisco. Eu não vou me casar com Helena. Não posso. Francisco, disse Eduardo com voz controlada, talvez devêssemos conversar em particular. Não, pai. Isso afeta todos aqui. Todos merecem ouvir. Helena, que havia permanecido calada, finalmente falou. É por causa daquela joalheira, não é? Em parte, admitiu Francisco, mas principalmente é por causa de mim. Do que você está falando? Perguntou Helena. Francisco respirou fundo. Mãe, quando foi a última vez que vocês me perguntaram o que eu quero? Não o que é melhor para os negócios, não o que é esperado de mim, mas o que eu realmente quero. Francisco, disse Eduardo, você está sendo dramático. Todo homem passa por dúvidas antes do casamento. Não são dúvidas, pai, é certeza. Certeza de que se eu casar com Helena, vou passar o resto da vida fingindo ser alguém que não sou. Helena ficou vermelha. E quem você pensa que é, Francisco? Sem sua família, sem nossos negócios, você não é nada. Talvez, disse Francisco, mas prefiro ser nada sendo eu mesmo do que ser tudo sendo outra pessoa. Você perdeu o juízo, disse o Sr. Carvalho. Está jogando fora um futuro garantido por um capricho romântico. Não é um capricho, insistiu Francisco. É a primeira decisão honesta que tomo em anos. Eduardo se levantou, claramente furioso. Francisco, se você cancelar este casamento, terá consequências. Sua mesada será cortada, seu acesso às empresas da família será revogado. Eu entendo, disse Francisco calmamente, e aceito. Helena olhou para o filho com espanto. Francisco, você não pode estar falando sério. Como você vai sobreviver? Da mesma forma que bilhões de outras pessoas sobrevivem, mãe. Trabalhando. Trabalhando fazendo o quê? Perguntou Helena desdenhosamente. Você nunca trabalhou um dia na vida. Então está na hora de começar. Francisco se levantou para sair, mas se virou uma última vez. Helena, disse ele, você merece alguém que te ame de verdade, e eu mereço a chance de descobrir quem sou sem o peso das expectativas de vocês. Você vai se arrepender, gritou Eduardo enquanto Francisco saía. Talvez, respondeu Francisco, mas pelo menos vou me arrepender de minhas próprias escolhas. Na terça-feira, Francisco apareceu no ateliê de Núria vestido com jeans e camiseta, carregando uma mochila. O que você está fazendo aqui? Perguntou Núria, sem levantar os olhos de seu trabalho. Procurando emprego, disse Francisco. Núria finalmente olhou para ele. Emprego? Cancelei o noivado. Minha família me cortou financeiramente. Preciso de trabalho. Núria estudou seu rosto, procurando sinais de que ele estava brincando. Você está falando sério? Completamente sério. Tenho algumas economias pessoais que vão durar alguns meses, mas depois disso, ele deu de ombros. Vou ter que aprender a sobreviver como uma pessoa normal. E você acha que é simples assim? Que pode simplesmente decidir ser normal? Não, admitiu Francisco. Acho que vai ser a coisa mais difícil que já fiz, mas também acho que é a única forma de descobrir quem eu realmente sou. Núria colocou suas ferramentas na bancada. Aí o que isso tem a ver comigo? Você me disse para provar com ações, não com palavras. Esta é minha ação. Você cancelou seu noivado para me impressionar? Não, disse Francisco.
Cancelei porque você me fez perceber que eu estava vivendo a vida de outra pessoa, mas espero que eventualmente isso também impressione você. Apesar de si mesma, Nuria sentiu um sorriso querendo aparecer. Então você realmente está procurando emprego? Estou. E pensei que talvez você pudesse me ensinar algumas coisas sobre joalheria. Em troca, posso ajudar com a parte administrativa do seu negócio. Eu não tenho dinheiro para pagar um funcionário. Quem disse alguma coisa sobre pagamento, considere como um estágio não remunerado. Nuria riu pela primeira vez em dias. Um estágio não remunerado. O herdeiro milionário quer fazer um estágio não remunerado. Ex-herdeiro, corrigiu Francisco. E sim, quero muito. Nuria o estudou por um longo momento. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Está bem, disse ela finalmente, mas tem regras, claro. Primeira regra, sem privilégios especiais. Você vai trabalhar como qualquer outro estagiário trabalharia. Entendido. Segunda regra, sem drama familiar no meu ateliê. Seus problemas com sua família ficam do lado de fora. Concordo. Terceira regra, isto não é automaticamente um relacionamento romântico. Somos colegas de trabalho. Qualquer coisa além disso tem que ser construída com base em quem realmente somos, não em quem pensamos que somos. Francisco sorriu. Essas são regras que posso aceitar. Ótimo, disse Nuria, apontando para uma cadeira no canto. Sua primeira tarefa é organizar aquela pilha de faturas. Depois disso, você vai varrer o chão. Varrer o chão? Problema, ex-herdeiro? Francisco riu. Nenhum problema, mas você vai ter que me ensinar como fazer. Meu Deus, murmurou Nuria. O que eu fui fazer? Mas enquanto observava Francisco tentando descobrir como usar uma vassoura, ela não conseguia negar que estava curiosa para ver como essa experiência ia resultar. Nuria sentiu algo se mexer em seu peito, uma pontada de compaixão que ela não esperava sentir. Talvez seja a hora de começar a perguntar. Na sexta-feira, Francisco não apareceu. Nuria se pegou olhando para a janela mais vezes do que deveria, esperando ver a Ferrari vermelha estacionar lá fora. Quando 6 da tarde chegou e ele não havia aparecido, ela se irritou consigo mesma por estar desapontada. Ótimo, murmurou enquanto fechava o ateliê. 3 dias de conversas agradáveis e eu já estou sentindo falta da companhia do milionário. Claramente estou perdendo o juízo. Mas quando chegou em casa, encontrou uma surpresa esperando por ela. Uma grande caixa estava no lobby de seu prédio, com seu nome escrito em caligrafia elegante. Dentro da caixa, ela encontrou uma miniatura perfeita de casa vitoriana, construída em madeira e metal com detalhes incríveis. Havia uma nota anexada. Nuria, pensei que você pudesse apreciar o trabalho artesanal. Esta é uma réplica de uma casa que projetei quando tinha 12 anos. Nunca mostrei para ninguém antes. Obrigado por me fazer lembrar que ainda existem sonhos embaixo de todas as responsabilidades. Francisco PS. Não se preocupe, não custou milhões. Eu mesmo que fiz. Nuria segurou a miniatura delicadamente. Os detalhes eram extraordinários. Pequenas janelas com vidros de verdade, uma varanda com corrimões intrincados, até mesmo mini-móveis visíveis através das janelas. Estava claro que quem havia feito isso tinha talento real e havia dedicado muito tempo e cuidado ao projeto. Pela primeira vez desde que o conhecera, Nuria sorriu, pensando em Francisco Rei. No sábado de manhã, ela estava trabalhando quando ouviu a campainha. Esperando ver Francisco, ficou surpresa ao encontrar uma mulher elegante na porta, loira, impecavelmente vestida e com um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser Nuria, disse a mulher. Sou Helena Carvalho, noiva de Francisco. O mundo de Nuria parou. Noiva, repetiu ela, tentando processar a informação. Bem, ainda não oficialmente noiva, disse Helena, entrando no ateliê sem ser convidada. Mas nossos pais arranjaram tudo. Vamos anunciar o noivado no mês que vem. Nuria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que bom para vocês. Helena caminhou pelo ateliê, examinando as peças de Nuria com interesse fingido. Francisco me contou sobre você, sobre como ele destruiu seu trabalho por acidente. Foi um engano, disse Nuria rigidamente. Claro que foi. Francisco sempre foi um pouco desastrado. É uma das suas características encantadoras. Helena parou em frente ao banco de trabalho de Nuria. Ouvi dizer que ele tem vindo aqui com frequência. Ele estava tentando compensar o dano que causou. Helena pegou uma das ferramentas de Nuria, examinando-a como se fosse um objeto curioso. Você sabe, Francisco tem o hábito de se interessar por projetos de caridade. É doce da parte dele, realmente. Mas ele sempre perde o interesse quando encontra algo novo para se distrair. Nuria sentiu suas bochechas corarem.
Eu não sou um projeto de caridade. Claro que não, querida, disse Helena com condescendência. Só estou dizendo que você não deve se apegar muito. Francisco tem uma vida muito complicada, cheia de responsabilidades que uma pessoa como você não entenderia. Uma pessoa como eu? Oh, não me entenda mal. Helena riu delicadamente. É adorável que você tenha mantido sua simplicidade, mas Francisco precisa de alguém que entenda o mundo dele, alguém que possa ajudá-lo nos negócios, na sociedade, alguém do mesmo nível social. Nuria respirou fundo, tentando controlar sua raiva. E você é essa pessoa? Nossos pais pensam assim. E no final das contas, casamentos em nossa classe social são sobre muito mais que sentimentos românticos. São sobre construir impérios. Que romântico, disse Núria secamente. Helena riu novamente. Você tem senso de humor. Posso ver porque Francisco achou você divertida. Mas diversão é uma coisa, futuro é outra. Depois que Helena saiu, Núria se sentou pesadamente em sua cadeira. Sua mente estava girando com as implicações da visita. Francisco tinha uma noiva, ou quase noiva, e ele não havia mencionado isso nenhuma vez. Ela olhou para a miniatura da casa que ele havia feito, agora parecendo muito menos especial. Era apenas mais uma demonstração da diferença entre os mundos deles. Ele podia se dar ao luxo de ter hobbies caros, de fazer gestos grandiosos, de brincar de se interessar por pessoas simples como ela. Quando Francisco apareceu na segunda-feira com croissants franceses, Núria estava pronta para ele. Núria, você parece diferente hoje, disse ele, notando sua expressão fria. Aconteceu alguma coisa? Tive uma visita interessante no sábado, disse ela, não levantando os olhos de seu trabalho. Helena Carvalho se apresentou como sua noiva. Francisco ficou pálido. Núria, eu posso explicar... Explicar o quê? Que você esqueceu de mencionar um detalhe pequeno como estar comprometido? Eu não estou comprometido. Não oficialmente. Ah, claro. Só um casamento arranjado pelos papais. Que diferença faz? Francisco passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Núria, você não entende. Entendo perfeitamente, interrompeu ela, finalmente olhando para ele. Entendo que você estava se divertindo com a artista pobre, enquanto sua verdadeira vida estava esperando por você em Ipanema. Não é assim, não é? Então me diga, Francisco, você contou para Helena sobre nossas conversas? Sobre como você tem passado as tardes aqui? Francisco hesitou, e isso foi resposta suficiente. Pensei que não, disse Núria. Olha, eu entendo. Para pessoas como você, pessoas como eu, somos apenas uma diversão temporária. Uma pausa da responsabilidade de administrar impérios. Você está colocando palavras na minha boca. Estou? Então me conte sobre Helena. Conte sobre este casamento que vai ser anunciado no mês que vem. Francisco se sentou pesadamente. É complicado, Núria. É complicado, repetiu ela. A frase favorita de pessoas ricas quando querem evitar responsabilidades. Não é sobre evitar responsabilidades. É sobre expectativas, tradições familiares, negócios. E onde ficam seus sentimentos nisso tudo? Meus sentimentos? Francisco riu amargamente. Meus sentimentos nunca foram parte da equação. E agora? Seus sentimentos mudaram? Francisco a olhou intensamente. Você sabe que sim. Sei. Núria cruzou os braços. Porque do meu ponto de vista, você tem sido muito cuidadoso para nunca mencionar nada específico sobre o que sente. Núria, não. Ela o interrompeu. Você quer saber o que eu acho? Acho que você gosta da ideia de se relacionar comigo porque é seguro. Você pode brincar de ser rebelde, de se interessar por alguém diferente, mas no final vai voltar para seu mundo e casar com a princesa que seus pais escolheram. As palavras de Núria atingiram Francisco como um tapa, principalmente porque havia um grão de verdade nelas. Você tem razão, disse ele finalmente. Eu fui um covarde. Devia ter contado sobre Helena desde o início. Por quê? Mudaria alguma coisa? Mudaria tudo, disse Francisco, se levantando. Porque você saberia que quando eu digo que você é a pessoa mais interessante que conheci em anos, não é conversa fiada. Você saberia que quando eu passo noites inteiras pensando nas nossas conversas, não é porque estou entediado. Núria sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. E o que você pretende fazer com relação a Helena? Não sei, admitiu Francisco, mas sei que não posso continuar fingindo que o que sinto por você não importa. O que você sente por mim? Francisco a olhou diretamente nos olhos. Eu acho que estou me apaixonando por você, Núria, e isso me apavora. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Núria podia sentir seu coração batendo forte no peito. E agora? Perguntou ela finalmente. Agora eu preciso tomar algumas decisões difíceis, disse Francisco. Mas primeiro, preciso que você me diga uma coisa. O quê?
Existe alguma chance de você sentir algo por mim também? Algo além de irritação e desdém? Núria hesitou. A resposta honesta era sim. Ela havia desenvolvido sentimentos por ele, mas admitir isso significava se colocar em uma posição vulnerável. Francisco, disse ela cuidadosamente, você acabou de me dizer que pode estar se apaixonando por mim, mas também tem um casamento arranjado que pode acontecer no mês que vem. Você realmente acha que essa é uma boa hora para eu admitir meus sentimentos? Então você tem sentimentos a admitir? Núria suspirou. Eu tenho sentimentos conflituosos sobre um homem conflituoso em uma situação impossível. Francisco sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. É um começo. É uma receita para desastre, corrigiu Núria. Talvez, concordou Francisco, mas talvez valha a pena o risco. Antes que Núria pudesse responder, a campainha tocou. Ambos olharam para a porta e viram Helena parada do lado de fora, com uma expressão que sugeria que havia presenciado pelo menos parte da conversa. Ótimo, murmurou Núria. Agora a coisa fica realmente complicada. 3 semanas depois do início de seu estágio, Francisco estava começando a se sentir mais confortável em sua nova vida. Havia aprendido a fazer compras, cozinhar refeições básicas e até mesmo a negociar preços. Mais importante, estava aprendendo a valorizar pequenas conquistas. Foi numa terça-feira que sua vida cuidadosamente construída começou a desmoronar. Francisco estava organizando as contas de Núria quando notou um padrão perturbador. Ela havia estado atrasando pagamentos para o fornecedor de materiais há 2 meses, e as contas de luz e água estavam chegando ao ponto crítico. Núria, disse ele, estudando os números, temos um problema. Que tipo de problema? Perguntou ela, sem levantar os olhos de sua bancada. Problema financeiro. Sério. Núria suspirou e se juntou a ele na mesa. Quanto sério? Se você não pagar pelo menos metade das contas atrasadas até o fim da semana, vai ter serviços cortados, e o fornecedor está ameaçando não entregar mais materiais. Núria olhou para os números e sentiu seu estômago despencar. Ela sabia que as coisas estavam apertadas, mas não tinha percebido o quão ruins estavam. Quanto eu preciso? Perguntou ela. Pelo menos 3.000 reais. 3.000 reais, repetiu ela. Posso conseguir 1.000 vendendo algumas peças, talvez 1.500 se conseguir terminar a encomenda de Dona Carmen a tempo. E os outros 1.500? Núria ficou em silêncio. Ambos sabiam que ela não tinha como conseguir esse dinheiro. Francisco, disse ela cuidadosamente, eu sei que você tem algum dinheiro guardado. Núria, eu gastei a maior parte das minhas economias nas últimas semanas. Tenho talvez 500 reais. Núria fechou os olhos. Então estou ferrada. Não necessariamente, disse Francisco. Eu poderia ligar para minha família, explicar a situação. Não, Núria, seja razoável. Eu disse não. Sua voz estava firme. Não vou virar uma linha em seu dossiê de reconciliação familiar. Não é isso, não é? Francisco, você acha que sua família não sabe exatamente onde você está e o que está fazendo? Você acha que eles não estão esperando você aparecer pedindo ajuda? Francisco ficou em silêncio, porque sabia que ela tinha razão. Então o que você vai fazer? Perguntou ele. Vou encontrar uma solução, mas Núria não tinha ideia de qual seria essa solução. Naquela noite, enquanto Francisco voltava para o pequeno apartamento que havia alugado em Copacabana, ele foi abordado por Marco, seu ex-assistente. Senhor Rey, disse Marco, saindo de um carro preto. Seu pai gostaria de conversar com o senhor. Estou ocupado, Marco. Ele disse que o senhor diria isso. Também disse para lhe contar que soube sobre os problemas financeiros da senhorita Bermudes. Francisco parou. Como ele soube? Seu pai tem recursos, senhor, e está disposto a resolver os problemas dela. Em troca de quê? De uma conversa. Apenas uma conversa. Contra seu melhor julgamento, Francisco entrou no carro. Eduardo Rey estava esperando em seu escritório particular, um copo de uísque na mão. Francisco, disse ele quando o filho entrou, você parece diferente. É porque eu sou diferente, pai. Mais magro, mais cansado, mais... Eduardo procurou a palavra certa. Mais comum. Obrigado? Não foi um elogio. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Francisco, esta pequena aventura sua já durou tempo suficiente. Não é uma aventura, é minha vida. É um capricho caro, e agora está afetando pessoas inocentes. Francisco sentiu um calafrio. O que você quer dizer? Sua pequena amiga joalheira está em sérios problemas financeiros. Dívidas se acumulando, fornecedores cortando crédito. Em breve ela perderá tudo. Como você sabe isso? Eduardo sorriu friamente. Porque eu comprei suas dívidas. Você fez o quê? Todas as contas em atraso de Núria Bermudes agora pertencem a mim.
o que significa que eu posso perdoá-las ou executá-las. Francisco sentiu raiva pura correndo por suas veias. Você está chantageando uma mulher inocente para me forçar a voltar? Estou protegendo os interesses da família e oferecendo uma solução que beneficia a todos. Que solução? Você volta para casa, retoma sua posição na empresa, casa-se com Helena conforme planejado e eu perdoo todas as dívidas de Núria. Mais ainda, dou a ela um contrato exclusivo para fornecer joias para nossa rede de hotéis. Francisco ficou em silêncio, processando a proposta. E se eu recusar? Então Núria Bermudes perderá seu ateliê, seu apartamento e provavelmente acabará na lista de inadimplentes do SPC. Será muito difícil para ela reconstruir sua vida depois disso. Você é desprezível. Sou um homem de negócios protegendo sua família. Há uma diferença. Francisco passou a mão pelos cabelos, sentindo-se encurralado. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã à noite. Depois disso, inicio o processo de execução das dívidas. Quando Francisco saiu do escritório de seu pai, sentiu-se como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Ele havia encontrado algo real, algo seu, e agora sua família estava usando isso contra ele. Na manhã seguinte, chegou ao ateliê de Núria visivelmente abalado. O que aconteceu? Perguntou Núria, notando sua expressão. Francisco lutou consigo mesmo. Deveria contar a verdade ou encontrar uma forma de resolver o problema sem envolvê-la. Francisco, você está me assustando. Núria, disse ele finalmente. Meu pai comprou suas dívidas. O rosto de Núria empalideceu. O que você quer dizer? Francisco explicou tudo. A reunião, o ultimato, a proposta. Quando terminou, Núria estava sentada em silêncio, absorvendo as informações. Então, disse ela finalmente, seu pai está me usando como peça de xadrez para te forçar a voltar. Sim. E se você não voltar, eu perco tudo. Sim. Núria riu, mas não havia humor no som. Bem, pelo menos agora eu sei meu valor de mercado. Sou equivalente a um casamento arranjado e uma posição em uma empresa. Núria, não. Ela levantou a mão. Deixe-me processar isso. Ela caminhou pelo ateliê, tocando suas ferramentas, suas peças inacabadas, como se estivesse se despedindo. Sabe qual é a parte mais irônica? Disse ela. Eu sempre soube que algo assim aconteceria. Sempre soube que pessoas como sua família não deixariam alguém como você escapar facilmente. Então você não está surpresa? Estou desapontada. Não com você, mas comigo mesma. Por um momento, acreditei que poderíamos ter algo real. Francisco se aproximou dela. Núria, nós temos algo real. Temos, porque do meu ponto de vista temos uma situação impossível criada por sua família para nos forçar a fazer escolhas que nenhum de nós quer fazer. E se houvesse outra saída? Que saída? Núria o olhou com cansaço. Francisco, seja realista. Seu pai tem recursos infinitos. Se não for essa chantagem, será outra. E outra. Até conseguir o que quer. Então você está desistindo? Estou sendo prática. Núria voltou à sua bancada e começou a organizar suas ferramentas. Você deveria voltar para sua família. E você? Eu vou sobreviver. Sempre sobrevivi. Mas você vai perder tudo o que construiu. E você vai perder sua chance de ser quem realmente é. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Núria, disse Francisco finalmente, e se nós fugíssemos? Fugir para onde? Seu pai tem recursos para nos encontrar em qualquer lugar do Brasil. E provavelmente em boa parte do mundo também. Então o que você sugere? Núria o olhou com olhos tristes, mas determinados. Sugiro que você aceite a proposta do seu pai. Quê? Não. Francisco, seja racional. Se você aceitar, eu fico livre das dívidas e ainda ganho um contrato que pode mudar minha vida. Você volta para um estilo de vida confortável e se casa com alguém que pelo menos entende seu mundo. E eu perco você. Você nunca me teve realmente, disse Núria suavemente. Nós tivemos um momento bonito, mas sempre soubemos que era temporário. Eu não sabia disso. Então você é mais ingênuo do que eu pensava. As palavras de Núria cortaram fundo, mas Francisco podia ver a dor em seus olhos. Ela estava se protegendo, construindo muros porque era a única forma que conhecia de lidar com a perda iminente. E se eu não quiser aceitar? Perguntou ele. E se eu quiser lutar? Lutar como? Contra o quê? Francisco, seu pai não está blefando. Se você não aceitar, eu perco tudo. E por quê? Por um relacionamento que começou há apenas algumas semanas, porque algumas coisas valem a pena lutar por elas. E algumas lutas não podem ser vencidas, replicou Núria. Esta é uma delas. Francisco olhou para ela, seus ombros determinados, seu queixo erguido em desafio, mas também a vulnerabilidade que ela estava tentando esconder. Você tem certeza de que é isso que quer?
perguntou ele. Tenho certeza de que é a única opção sensata. Está bem, disse Francisco, sua voz cansada. Vou falar com meu pai. Depois que Francisco saiu, Núria finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela havia tomado a decisão certa, a única decisão possível, mas isso não a tornava menos dolorosa. Dona Carmen escolheu esse momento para aparecer, como sempre parecia fazer quando Núria mais precisava. Minha filha, disse ela, vendo o estado de Núria. O que aconteceu? Entre lágrimas e soluços, Núria contou tudo. Então você está mandando embora o primeiro homem que te fez sorrir em anos porque está com medo? Resumiu Dona Carmen. Estou sendo prática. Está sendo covarde. Núria olhou para a mulher mais velha com choque. Covarde? Sim, covarde. Você está desistindo sem nem tentar lutar. Dona Carmen, você não entende. O pai dele tem dinheiro e poder, eu sei. Mas você tem algo que ele não tem. O quê? Você tem razão. E às vezes, quando você tem razão e está disposta a lutar por ela, o universo conspira para te ajudar. Isso é muito romântico, mas a vida real não funciona assim. Dona Carmen sorriu. Ah, minha querida criança, às vezes funciona assim. Enquanto isso, Francisco estava de volta ao escritório de seu pai, preparando-se para aceitar uma proposta que destruiria qualquer chance de felicidade que ele havia encontrado. Francisco entrou no escritório de seu pai com os ombros pesados. Eduardo Rei estava esperando, claramente confiante no resultado da conversa. Tomou sua decisão? Perguntou Eduardo. Tomei, respondeu Francisco. Aceito sua proposta. Eduardo sorriu com satisfação. Sabia que você seria sensato. Vou ligar para Helena e arranjar uma reunião para remarcarmos o casamento. Pai, Francisco o interrompeu. Antes de fazer qualquer coisa, preciso entender uma coisa. O quê? Por que isso é tão importante para você? Por que não pode simplesmente me deixar ser feliz? Eduardo o olhou com surpresa. Francisco, eu estou tentando garantir sua felicidade. Núria Bermudes é uma mulher adorável, tenho certeza, mas vocês são de mundos diferentes. Isso nunca daria certo a longo prazo. Como você pode ter tanta certeza? Porque já vivi tempo suficiente para saber como funciona o mundo. Amor romântico é bonito, mas não sustenta um casamento. Compatibilidade, objetivos comuns, estabilidade financeira. Essas são as bases de um relacionamento duradouro. Francisco estudou o rosto de seu pai. E você foi feliz? No seu casamento com minha mãe? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Seu mother e eu temos um bom casamento. Respeitamos um ao outro. Construímos uma família sólida. Isso não é o que eu perguntei. Você foi feliz? Eduardo hesitou. Felicidade é um luxo, Francisco. Responsabilidade é uma necessidade. E se eu disser que prefiro ser feliz e irresponsável a ser responsável e miserável? Diria que você ainda tem muito a aprender sobre a vida. Francisco assentiu tristemente. Talvez, ou talvez você tenha esquecido o que é ser realmente vivo. Antes que Eduardo pudesse responder, Marco entrou no escritório. Senhor Rei, disse ele claramente agitado, temos um problema. Que tipo de problema? A senhorita Bermudes. Ela está do lado de fora. E trouxe reforços. Eduardo franziu as sobrancelhas. Reforços? Pela janela do escritório, eles puderam ver Núria parada na calçada, cercada por pelo menos 20 pessoas. Francisco reconheceu alguns rostos. Dona Carmen, outros vizinhos de Santa Teresa, alguns artistas do bairro. O que diabos ela pensa que está fazendo? Murmurou Eduardo. O interfone do escritório crepitou. A secretária de Eduardo disse com voz nervosa. Senhor Rei, há um grupo de pessoas aqui embaixo pedindo para falar com o senhor. Eles dizem que não vão sair até serem atendidos. Francisco não conseguiu evitar um sorriso. Acho que Núria decidiu lutar afinal. Isso é ridículo, disse Eduardo. Vou chamar a segurança. Pai, Francisco o parou. Dê a ela 5 minutos. Você deve isso a ela depois de comprar suas dívidas pelas costas. Eduardo hesitou, mas sua curiosidade venceu. 5 minutos. Depois chamo a polícia. Alguns minutos depois, Núria entrava no escritório, acompanhada por Dona Carmen. Ela não parecia intimidada pelo ambiente luxuoso ou pela presença imponente de Eduardo Rei. Senhor Rei, disse ela, obrigada por me receber. Senhorita Bermudes, respondeu Eduardo friamente. Imagino que veio aceitar minha proposta e agradecer pela generosidade. Na verdade, disse Núria, vim devolver uma proposta. Como assim? Núria abriu uma pasta que carregava e colocou alguns papéis na mesa de Eduardo. Estes são contratos de trabalho de 3 redes hoteleiras concorrentes, todas oferecendo excelentes condições para que eu forneça joias exclusivas para elas. Eduardo olhou para os papéis com surpresa. Como você conseguiu isso?
Acontece que quando você comprou minhas dívidas, causou um pequeno alvoroço no meio artístico do Rio. Jornalistas começaram a se interessar pela história da joalheira perseguida pelo milionário. As matérias chamaram a atenção de pessoas influentes. Francisco olhava para Nuria com admiração crescente. Mais interessante ainda, continuou Nuria, é que suas práticas de comprar dívidas para chantagear pessoas aparentemente violam algumas leis sobre coerção empresarial. Isso é ridículo, disse Eduardo, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Dona Carmen se manifestou pela primeira vez. Senhor rei, eu posso ser apenas uma senhora de idade de Santa Teresa, mas tenho um sobrinho advogado muito competente. Ele ficou muito interessado nesta história. Eduardo olhou de Nuria para Dona Carmen, claramente recalculando a situação. Então, disse Nuria, aqui está minha contraproposta. O senhor perdoa minhas dívidas e eu não processo sua empresa por práticas comerciais questionáveis. E também não dou entrevistas contando detalhes sobre como grandes empresários usam seu poder para manipular pessoas comuns. Você está me chantageando, disse Eduardo, incrédulo. Estou oferecendo uma solução mutuamente benéfica, corrigiu Nuria. A diferença é que sua chantagem prejudicaria uma pessoa inocente. A minha apenas exporia práticas questionáveis. Francisco olhou de seu pai para Nuria, impressionado com a transformação dela. A mulher insegura e derrotada de ontem havia se tornado uma negociadora formidável. E Francisco? Perguntou Eduardo. O que acontece com ele neste seu plano? Francisco é um adulto capaz de tomar suas próprias decisões, disse Nuria. Não sou responsabilidade minha, nem sua controlá-lo. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, avaliando suas opções. Finalmente suspirou. Está bem, disse ele. Aceito sua proposta. As dívidas estão perdoadas. Obrigada, disse Nuria. E senhor rei, seu filho é um homem bom. Talvez seja hora de confiar nele. Depois que Nuria e Dona Carmen saíram, Eduardo olhou para Francisco. Ela é impressionante, admitiu ele. Corajosa, inteligente. Talvez eu tenha subestimado tanto ela quanto você. Pai, disse Francisco, eu sei que você sempre quis o melhor para mim, mas precisa entender que o que é melhor para você pode não ser o melhor para mim. Eduardo assentiu lentamente. E você tem certeza de que ela é o que você quer? Tenho, respondeu Francisco sem hesitação. Então vá atrás dela, filho, e espero que você seja mais feliz do que eu me permiti ser. Francisco correu atrás de Nuria, alcançando-a na calçada onde seus apoiadores estavam comemorando a vitória. Nuria! Gritou ele. Ela se virou, um sorriso incerto nos lábios. Como você fez isso? Perguntou ele ainda sem fôlego. Liguei para alguns jornalistas que conheço, disse ela. Contei minha história. Aparentemente, David versus Golias ainda vende jornais. E os contratos? São reais. Aparentemente, quando você luta pela coisa certa, as pessoas querem te ajudar. Francisco a puxou para perto, não se importando com as pessoas assistindo. Eu te amo, disse ele, não como uma fantasia ou projeto. Te amo por quem você é, forte, corajosa, impossível de intimidar. Eu também te amo, respondeu Nuria. O Francisco real, não o herdeiro. O homem que aprendeu a fazer arroz grudento e ficou orgulhoso disso. Então nós vamos tentar? De verdade desta vez? Vamos tentar, concordou Nuria, mas com algumas condições. Claro. Primeiro, você continua trabalhando. Quero um parceiro, não um príncipe. Aceito. Segundo, nada de presentes caros para me impressionar. Se você quer me dar algo, faça com suas próprias mãos. Posso aceitar isso. E terceiro, se isso não der certo, não vamos destruir um ao outro. Vamos ser adultos sobre isso. Francisco sorriu. E se der certo? Se der certo, disse Nuria, sorrindo de volta. Talvez possamos construir algo bonito juntos. O ateliê de Nuria havia se transformado. Ainda mantinha seu charme rústico, mas agora estava organizado e próspero. Vitrines novas exibiam suas criações, e uma pequena placa na porta anunciava Criações Nuria e Francisco, joias artesanais. Francisco havia se tornado um joalheiro competente, suas mãos hábeis criando peças que complementavam perfeitamente o estilo de Nuria. Mais importante, havia encontrado sua própria voz artística. Como está ficando? Perguntou Nuria, observando-o trabalhar em um par de brincos. Acho que bem, disse Francisco, levantando a peça para a luz. O que você acha? Nuria examinou seu trabalho com olho crítico. Está perfeito. Você tem jeito para isso. Aprendi com a melhor. Eles trabalhavam em confortável silêncio quando Eduardo Rei apareceu na porta. Suas visitas haviam se tornado mais frequentes nas últimas semanas. Pai, disse Francisco surpreso, não esperávamos você hoje. Estava na área e pensei em passar para ver como vocês estão, disse Eduardo,
claramente desconfortável, mas esforçando-se. Que tal um café? Ofereceu Núria. Francisco fez e desta vez não queimou. Eduardo sorriu hesitante. Seria ótimo. Enquanto tomavam café juntos, Eduardo observou o filho e Núria trabalhando. Havia uma harmonia entre eles que era bonita de se ver. Vocês parecem felizes, disse ele finalmente. Somos, respondeu Francisco, felizes e realizados. E os negócios? Como estão indo? Bem, disse Núria. Os contratos das redes hoteleiras nos deram estabilidade e agora temos uma clientela fiel. Não somos ricos, mas vivemos confortavelmente. Eduardo assentiu. E vocês têm planos? Francisco e Núria trocaram olhares. Na verdade, disse Francisco, queríamos conversar com você sobre isso. Eduardo se endireitou, expectante. Núria e eu vamos nos casar, anunciou Francisco. Nada grande, só família e amigos próximos. Eduardo ficou em silêncio por um momento, depois se levantou e abraçou o filho. Estou feliz por vocês, disse ele, sua voz embargada. Peço desculpas por ter demorado tanto para entender. Obrigado, pai, disse Francisco. Significa muito para mim. Eduardo se virou para Núria. E você, minha querida, me perdoa por ter sido um velho tolo? Núria sorriu. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Mais tarde naquele dia, depois que Eduardo havia partido, Francisco e Núria fecharam o ateliê e caminharam pelas ruas de Santa Teresa de mãos dadas. Você tem certeza? Perguntou Núria. Sobre o casamento, ainda há tempo para você fugir com alguma herdeira. Francisco riu. Primeira coisa, não conheço nenhuma herdeira. Segunda, mesmo que conhecesse, nenhuma delas saberia fazer café sem queimar. Essa é uma base sólida para um casamento, disse Núria sarcasticamente. E também, continuou Francisco, parando e puxando-a para perto, nenhuma delas seria corajosa o suficiente para enfrentar meu pai com apenas alguns contratos e muita determinação. Eu não fiz isso sozinha, lembrou Núria. Dona Carmen e os outros me ajudaram, porque você os inspirou. Você tem o dom de fazer as pessoas quererem lutar ao seu lado. E você tem o dom de fazer arroz grudento parecer gourmet. Perfeito. Juntos, somos imbatíveis. Eles riram, beijaram-se sob o céu estrelado do rio e, por um momento, tudo no mundo parecia estar exatamente onde deveria estar. 6 meses antes, eles eram estranhos de mundos diferentes. Agora eram parceiros na vida e nos negócios, cada um tendo encontrado no outro não apenas amor, mas também propósito. Francisco havia aprendido que valor real não vem de contas bancárias, mas de construir algo com as próprias mãos. Núria havia descoberto que aceitar ajuda não significava perder independência, desde que fosse baseada em respeito mútuo. E juntos, eles haviam provado que às vezes, apenas às vezes, o amor é forte o suficiente para construir pontes entre mundos aparentemente incompatíveis. Dona Carmen, observando-os da janela de seu apartamento, sorriu para si mesma. Ela sempre soube que aqueles dois eram perfeitos um para o outro. Só precisavam de um pequeno empurrão na direção certa. E se houve uma lição em toda essa história, era que o verdadeiro amor não conquista tudo, mas dá às pessoas coragem para lutar pelo que realmente importa. Fim. Uma história sobre descobrir que o verdadeiro valor está no que construímos, não no que herdamos, e que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre crescer junto com alguém imperfeito. Estranha. Essa é uma pergunta que eu nunca me permiti fazer.